Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos nesse sábado iniciando o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. E nessa aula de hoje nós estaremos praticamente introduzindo o assunto, contextualizando a carta, né, dentro dos acontecimentos, né, que estavam ocorrendo por ocasião da escrita de Paulo àquela igreja. Mas para darmos início, ainda que não estaremos utilizando a Bíblia, não é, os versículos bíblicos, trabalhando versículo por versículo, mas para nos entrarmos ali dentro da carta, vamos estar lendo os versículos 1 e 2 do capítulo 1 da carta de Paulo ali aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos iniciando esse estudo da carta de Paulo à igreja de Colossenses. Pedimos a Deus que o Senhor venha estar conosco, nos abençoando nos estudos, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender, ó Deus, a razão de ser da escrita de Paulo, a importância dos escritos dele para os irmãos naquela ocasião e também, ó Deus, a importância desse estudo para a igreja atual. Que nossos corações, ó Deus, possam estar abertos para entender a tua mensagem, para fazer discernimento, ó Deus, daquilo que praticamos e daquilo que está sendo ensinado, e que possamos, ó Deus, realmente cumprir a tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse estudo e no decorrer, ó Pai, do tempo, todas as pessoas que estarão ouvindo esse estudo, que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a autoria, não é? Ela não tem muita discussão, não é, em torno da autoria. Só houve no século XIX ali, não é, alguns estudiosos que começaram a falar que a carta não poderia ter sido escrita por Paulo, porque ela trata do gnosticismo, e que o gnosticismo ele ficou, não é, em alta, não é, dentro do contexto histórico, mais para o século II depois de Cristo, então que Paulo não poderia ter escrito, mas somente esse grupinho ali de encrenqueiros, né, a gente pode colocar assim, é que levantou, que questionou, né, a autoria de Paulo. Desde o início, né, os historiadores sempre acreditam, né, a autoria da carta aos Colossenses a Paulo. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que é um pouco diferente, né, das outras cartas de Paulo, é que a gente vê Paulo começando aqui se apresentando, né? Paulo, aí ele diz que ele é apóstolo de Cristo, não é, por vontade de Deus, né? Isso é uma coisa bem interessante, essa forma como Paulo se coloca, né? Então nós vamos bater de novo, porque é uma coisa que Paulo está dizendo assim: eu sou apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus e não por vontade própria. Né? Existem algumas coisas que nós exercemos na igreja que são porque nós nos sentimos assim, né, voltados para aquilo, temos um chamado para aquilo, e nós nos dedicamos e aprendemos isso e acabamos exercendo aquela atribuição. Paulo está falando, olha, eu fui chamado, não é, eu sou apóstolo pela vontade de Cristo e não é por minha própria vontade pessoal. Eu, assistindo uma vez no estudo do pastor Shed, ele estava dizendo, né, como que na consagração dele para pastor, foi questionado a ele como que tinha sido o chamado dele para que ele fosse ser pastor. E o pastor Shed disse que foi muito simples, não é? Que ele desejou ser pastor e ele disse, Senhor, eu desejo ser pastor, o Senhor me permite ser pastor? Não é? E assim ele começou ali os estudos dele para se tornar um ministro do evangélico. Então é uma coisa que dá para diferenciar bem, porque ele
quis ser e ele pediu a Deus para ser e ele foi ser pastor. O outro ponto que a gente pode observar aqui é que ele vai dizer, né? E o irmão Timóteo. Então a gente vê que Colossenses ela foi uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso, não é? Mas que na sua primeira, por que a gente diz que essa foi uma carta escrita na primeira prisão de Paulo? Na primeira prisão de Paulo, Paulo foi preso e ele estava ali em Roma, não é, devido ali a conflitos, não é, judaizantes, lembra? Porque ele é acusado de entrar com uma pessoa, não é, passar ali pelos muros, não é? Quando estivemos estudando ali Efésios, eu até coloquei essa questão, que ele é acusado de ter passado com um gentio pelos muros ali que separavam os ambientes. E então Paulo é preso, mas essa primeira prisão de Paulo, Paulo fica numa casa, ele pode alugar uma casa, então tendo alugado a casa, e apesar dele ficar durante todo o dia, não é 24 horas por dia, não é preso a um guarda, não é romano, mas Paulo ele tem oportunidade de receber visitas, não é? Então a gente vê que ele está preso, não é? E Timóteo está com ele. Eu acho muito interessante o fato de Paulo citar Timóteo aqui na introdução da carta, porque a gente vê que Timóteo ele não está apenas assim, não é como no final das cartas. Quando a gente chega lá no final da carta, Paulo vai falar assim, ó, saúda, não é? A saudação é de próprio punho, Paulo, mas aqui não. Mas Paulo sempre vai citar as pessoas que estão com ele. Aqui, ó, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o, né? Que era o Marcos, não é? Escritor do Evangelho, segundo Marcos. Então a gente vê aqui, e Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, cooperam pessoalmente comigo. Então Paulo, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Paulo está aqui dando saudação, ele escreveu a carta e ele diz que essas pessoas estão com ele e estão mandando lembranças, não é? Para os irmãos que estarão recebendo a carta. Mas a Timóteo, ele faz uma separação. Timóteo, ele não está sendo ali relacionado entre aqueles que estão saudando os irmãos, mas é como se Paulo estivesse apresentando Timóteo àqueles irmãos ali, não é, na cidade de Colosso, porque ele está aqui na introdução da carta, nas saudações iniciais, ele diz, olha, não é eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros por parte de Deus. Então, isso aqui, não é, são as saudações introdutórias e nós até estaremos abordando mais questões aqui nesses pontos na próxima aula. A carta aos Colossenses, ela é, segundo, né, o pastor Hernandes gosta de colocar, o maior tratado cristológico do Novo Testamento, não é? É essa forma como o pastor Hernandes sempre cita essa carta. E ela é um complemento, irmãos, da carta aos Efésios. Prestem atenção. E até fica aqui um esclarecimento, né? Porque no encerramento da classe que tivemos na semana passada aos Efésios, do estudo da carta aos Efésios, eu disse que nós estaríamos iniciando o estudo de Gálatas, não é? Mas depois, conversando com o pastor e situando mais, não é? Vimos a necessidade de estarmos falando de Colossenses, justo por ela ser, não é, uma carta que dá, não é, elas se complementam. Alguns dizem assim, elas têm muita similaridade. Na verdade, elas podem ser realmente assim, parecidas dentro do contexto, momento histórico, mas elas abordam pontos completamente diferentes. Por quê? Porque a carta aos Efésios, lembra, ela fala sobre o corpo. O corpo, não é, o corpo que a igreja representa o corpo de Cristo, não é? Então ele diz que nós somos, não é, um corpo, e ali Paulo vai dizer também que nós somos a nova sociedade, não é? Ela trata, a carta de Paulo aos Efésios trata, não é, da eclésia.
ela trata da igreja. E agora, nessa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo vai estar tratando da cabeça, né? Quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. E Paulo justo vai estar abordando esse tema. Por isso a importância. Os irmãos aprenderam, não é, a respeito do corpo de Cristo, o que significa sermos igreja, qual é o papel da igreja, não é, dentro dessa nova sociedade formada por Cristo. E agora nós vamos aprender a respeito de Cristo, a respeito da cabeça da igreja, não é, que dá ordem e que demanda, não é, todos os movimentos do corpo, não é? Aqui na nossa cabeça nós temos o nosso cérebro e a partir do cérebro que nós temos todas as funções, todas as ordens, não é, para cada movimento que fazemos. É muito importante a gente gravar isso, não é? E uma forma da gente entender melhor é quando nós pensamos numa pessoa, quando o médico diz que a pessoa teve morte cerebral. Então ela tem todos os órgãos dela funcionando, tudo dela está ali apto, não é? Tanto que ela pode até fazer transfusão, não é, de órgãos, ela pode doar os seus órgãos para outra pessoa, mas o cérebro dessa pessoa morreu. Não é? O cérebro dessa pessoa parou de funcionar. Então, todos esses órgãos só podem funcionar por meio de aparelhos. Eles estão sãos, mas não vem a ordem do cérebro para que eles possam funcionar. E isso é muito interessante para a gente fazer a comparação com a igreja. Não é? Porque estudamos a respeito do que é ser igreja, mas se nós não tivermos Cristo como cabeça, como cérebro da igreja, não é, como aquele que dá ordens, como aquele que realmente dirige, nós somos membros mortos. Né? Nós deixamos de ser aquilo para o qual Deus nos destinou. Né? Então isso aí fica uma reflexão, não é, que eu achei bem legal essa analogia para nós entendermos a importância de estarmos entendendo o conteúdo da carta de Paulo aos Colossenses. Aquilo que Paulo estava batendo aqui a respeito das heresias, a respeito do gnosticismo, a respeito de todas essas coisas que nós estaremos sendo enriquecidos ao longo desses sábados em que estaremos estudando. Eu queria que a cada sábado o irmão sempre fizesse uma aplicação pessoal. Hoje de manhã eu estava meditando, né, quando estava me preparando para vir gravar, e eu estava pensando como que tudo que está aqui é tão contextual, sabe? É tão atual dentro dos nossos dias, porque ali se tratava, por exemplo, dos mistérios, né, na cidade de Colossenses. Eu estou até pulando, né, indo lá para o fim, mas só essa observação. Eles trabalhavam muito ali a questão de mistério, revelação. Então eu fui revelado, então eu sou superior, eu sou separado dos demais porque a mim foi revelado, não é, determinado mistério. E você, se você não faz parte do grupo para o qual foi revelado o mistério, você está de fora. E hoje em dia nós vemos muito isso. Eu estava até ouvindo um pastor respondendo algumas perguntas, e um irmão lá foi e perguntou a respeito de um grupo que trabalha muito assim, né? Eles fazem um determinado retiro, vão para lá e tudo que se passa lá é mistério. O pastor estava falando, olha, eu não conheço esse grupo não, mas isso está me parecendo o gnosticismo, porque se você não faz parte daquilo, então você é como se você estivesse excluído, você é menos porque você não participou e tudo é segredo. E o pastor estava falando, olha, na Bíblia tudo está às claras, não tem segredo nenhum, né? Cristo se revelou e ele revela todos os mistérios dele. Então, são coisas assim que às vezes a gente vê que vai se incutindo por dentro da igreja, vai virando moda, e quando a gente não contextualiza isso dentro dos princípios bíblicos, a gente vê que a gente acaba por pecar. Mas vamos voltar aqui à cidade de Colossenses, falamos sobre a autoria da carta, né? E a data, né, nós também já falamos, não é, ainda que não é de forma en passant. Então, a data ela está ali dentro da primeira prisão de Paulo. A primeira prisão de Paulo foi no ano 60 a 62, não é? Após a morte de Cristo. Aí eu até escrevi aqui que Timóteo estava com ele na prisão, porque a prisão era domiciliar, ele podia receber visita. O destinatário da carta
a gente vê logo aqui no capítulo 1, versículo 1, não é, que Paulo vai dizer aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, mas no capítulo 4, versículo 16, a gente vai ver um outro destinatário, porque Paulo vai dizer aqui, olha, e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E os de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, Paulo está dizendo, olha, essa carta que eu estou escrevendo para a igreja de Colosso, ela deve ser lida lá na igreja de Laodiceia, e a carta que foi enviada para a igreja de Laodiceia deve ser lida na igreja de Colossenses. Então, a gente vê que a carta ela foi destinada para a esses dois grupos. Quando a gente entra aqui no modo histórico, a gente, no método histórico, não é, contextualizando a história, aquilo que acontecia lá em Colossenses, não é, que fez Paulo, não é, sentir a necessidade de escrever a carta, a gente vai entender que haviam 3 cidades que formavam o Vale do Rio Lico. O Vale do Rio Lico, ele era composto por 3 cidades, conforme os irmãos estarão vendo aí no mapa. Ele era composto pela cidade de Laodiceia e Hierápolis, que ficavam a uma distância de 10 quilômetros uma da outra. A cidade de Laodiceia ficava de um lado do rio e a cidade de Hierápolis ficava do outro lado do rio. A cidade de Colossenses, que era a terceira cidade, não é, a fazer parte desse grupo, ela distava mais ou menos 14 quilômetros das outras 2 cidades, indo à frente. Durante o segundo século, mais ou menos nos anos de 200 a 250, 200 e 250 antes de Cristo, a cidade de Colossenses ela tinha sido uma cidade muito importante. Ela era uma cidade importante dentro do Império Grego. Quando Roma assumiu, a cidade de Colossenses ela ficou fora da rota postal. A rota postal passava por fora da cidade de Colossenses. Então, ela começou a ficar, não é, à parte dos acontecimentos e ela acabou entrando numa decadência, não é, financeira. Durante o Império Grego, quando a cidade de Colossos era uma cidade importante, eles faziam ali a fabricação de uma lã de uma cor bem característica que dá nome à cidade de Colosso. Tá? Então, a cidade de Colosso ela tem esse nome devido à lã que era fabricada ali no segundo século. A cidade de Efésios, que era a capital, não é, ali da Ásia Menor, ela ficava distante da cidade de Colossenses 175 quilômetros. Isso era uma distância bem grande, bem relativa, não é, para aquela época. Durante o Império Grego, a cidade de Colossenses ela tinha, não é, no seu tempo áureo, no máximo ali, não é, no seu apogeu, ela tinha em torno de 100 mil habitantes. Já agora, durante o Império Romano, ela tinha em torno de 175 mil habitantes. Então, a cidade de Colosso ela entra em decadência porque ela está fora da rota postal. E o que acontecia? A cidade de Laodiceia ela era uma cidade extremamente rica. Né? Em Laodiceia você tinha um centro oftalmológico, que naquela ocasião era o melhor centro oftalmológico que existia. A cidade de Laodiceia ela tinha também minas de ouro. A cidade de Laodiceia ela já tinha um sistema bancário. Lá nessa época ela tinha um sistema bancário. Ela era tão rica que o que acontece? Logo após Paulo escrever essa carta, tanto a carta à igreja de Colossos como a carta à igreja de Laodiceia, estima-se que 2, 3 anos após o recebimento dessa carta tenha ocorrido um grande terremoto. Porque ali as 3 cidades do Vale do Rio Lico, elas eram cidades que sofriam muito, não é, por essa interferência da natureza. Ela era uma cidade propícia a grandes terremotos. E logo após ali, por volta do ano
64, 66, houve um terremoto grande que destruiu as 3 cidades. A cidade de Laodiceia, ela consegue se reerguer, se restabelecer sem nenhuma interferência de fora. Ela não precisa de nenhuma ajuda financeira para que ela se reconstrua. Já a cidade de Colossenses, ela não consegue se reerguer. Então, logo após esse terremoto, as pessoas começam a sair da cidade porque a cidade está destruída e porque elas não têm condição financeira de, né, reerguer os imóveis, né, os empreendimentos. Então, as pessoas começam a migrar daquela cidade e ela acaba deixando de existir. Daí que muitos estudiosos falam da grande importância de Paulo ter pedido que a carta fosse lida também em Laodiceia, porque foi uma forma de preservar os escritos paulinos, tendo em vista que a cidade logo após foi destruída e acabou realmente por se extinguir. Bem, a igreja de Colossenses, né, lá na igreja, na cidade de Colosso, não foi uma igreja fundada por Paulo. Paulo, ele ficou durante 3 anos, não é, de uma de suas viagens, Paulo ficou em Éfeso. Lembra que nós falamos isso no estudo passado, quando estudamos a carta àquela igreja. Durante esse período que Paulo ficou em Efésios, Paulo montou ali uma espécie de instituto bíblico. E acredita-se que o Epáfras, não é, que nós temos como sendo o pastor e o fundador da igreja de Colossenses, tenha estudado com Paulo em Efésios naquele período, porque Paulo ali, ele se estabeleceu em Efésios de forma bem estratégica, não é, de forma a poder receber as pessoas, não é, das circunvizinhanças, preparar aquelas pessoas para que elas fossem, então, não é, retornassem aos seus lugares, aos seus ambientes e pudessem ali levar a mensagem, não é, de Cristo. E a gente vê aqui no capítulo 4, na despedida de Paulo, a gente vê que Paulo vai falar aqui, olha, no versículo 12, Paulo vai dizer: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos converteis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então a gente vê aqui que Paulo, dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então a gente vê aqui que Paulo, nessa saudação, ele destaca o trabalho de Epáfras nas 3 cidades, tanto Laodiceia, como Hierápolis, como Colossos. Aqui, a escrita dessa carta, a gente vê pela saudação que Epáfras está junto com Paulo. Então, e Epáfras também é quem vai retornar, né, junto com outros, para levar a carta aos irmãos, tanto de Laodiceia como os irmãos de Colossos, não é? E é interessante porque a gente entende que a carta foi escrita, não é, até pelo que ele está falando aqui, não é, que Epáfras, né, tem esses irmãos em oração para que ele vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho do que muito se preocupa por vós. Não é? Então a gente estabelece que a carta foi escrita através do relato de Epáfras para Paulo. Não é? Epáfras, ele visita Paulo na prisão, e ele dá um relatório para Paulo daquilo que estava acontecendo nas cidades de Colosso, na cidade de Laodiceia e na cidade de Hierápolis. O que estava acontecendo na cidade de Laodiceia, nós não temos registro, porque a carta, não é, que Paulo diz aqui, que deve ser lida na igreja de Laodiceia, destinada à igreja de Laodiceia, e que deve ser lida também na igreja de Colossos, essa carta se extraviou. Então, nós não temos o conteúdo, não sabemos aquilo que realmente se passava na cidade de Laodiceia. Mas aquilo que se passava na cidade de Colosso, nós estaremos tratando, não é, no decorrer dessa carta. Então, a gente vê que Epáfras, ele leva para Paulo,
não é, um relatório, ele descreve para Paulo aquilo que estava acontecendo e diante disso, então Paulo ora e ele escreve a carta. Daí, não é, o link, não é, do conteúdo. E o que Epáfras, não é, ele vai estar passando para Paulo? Havia ali na cidade de Colossos um problema, não é, de sincretismo religioso. Por ocasião da escrita da carta, havia um sincretismo religioso muito grande naquela cidade. Tanto que tem assim uma expressão, não é, de heresia colossais, não é? Porque eram vários pensamentos filosóficos misturados com ritos religiosos, principalmente ritos judaicos, não é? Que eles se misturavam, não é, de forma a Paulo querer combater esse gnosticismo. O que era o gnosticismo? Ele era uma forma de refutar o evangelho, mas era muito interessante a forma como se trabalhava, e se os irmãos estiverem com a cabeça bem aberta, poderão fazer o link, né, e ver que o gnosticismo não é uma coisa do passado, mas que ele está, né, pode receber outros nomes, irmãos, mas ele está sempre presente dentro das igrejas, porque quando você é confrontado com uma coisa que te choca, você reage logo ao negativo. Então, se eu trago aqui, vamos supor que eu, como educadora religiosa, né, constituísse aqui uma imagem, trouxesse para cá, colocasse aqui, dissesse agora nós vamos adorar essa imagem aqui, né? Porque como orientadora religiosa, como educadora, eu fui aqui, recebi de Deus a visão e que nós temos que adorar essa imagem aqui como se ela fosse o próprio Cristo, como se ela fosse o nosso Deus. Os irmãos já iam chegar e falar assim, ó, irmã, muito obrigado, mas vai levar os seus estudos lá para outro canto, porque o que a irmã está falando é uma heresia. Isso acontece assim, isso é fácil da gente perceber. Quando eu trago uma coisa e eu quero impor e ela é tão óbvia, não é, contra aquilo que a Bíblia fala, que a gente logo tem aquela reação e fala, não, isso aí não é contexto bíblico, né, tá totalmente fora, e aí a gente nega. O gnosticismo, ele não combatia. A ideia do gnosticismo era trazer para dentro do cristianismo as suas ideias erradas, sem entrar. Ele não dizia o cristianismo é ruim, o cristianismo é isso, o cristianismo é aquilo. Não, ele dizia assim, o cristianismo é muito bom, mas olha, dentro das práticas judaizantes tem ali a guarda, né, a circuncisão, que era um dos grandes debates daquela época. Tem a circuncisão, porque a circuncisão ela é importante, porque ela faz parte da aliança de Deus com o homem. Então é uma coisa que assim o irmão pode até falar, irmã, se viesse aqui mandando a gente se circuncidar, a gente ia negar. Tudo bem, porque nós estamos no século 21. Mas imagina isso no século I, após a morte de Cristo, quando não o cristianismo tinha ali, na época, 60 anos. 60 anos de cristianismo, as práticas judaizantes ainda estavam muito enraigadas. Entendeu? Fazia parte da cultura, fazia parte da vida daquelas pessoas, e de repente surge o cristianismo dizendo, não, agora vocês não precisam mais disso. A circuncisão, como Paulo, né, diz lá na carta aos Efésios, é uma coisa feita por mãos de homens, né? E nós estamos agora trabalhando aquilo que Deus faz dentro do homem, não mais por mãos humanas, mas pelo divino. Agora nós temos uma nova aliança, era tudo novo. Então, se chega alguém e fica batendo naquela tecla de que era importante, não, a circuncisão era importante, a guarda dos sábados, a guarda das luas, não é? As festas, como são importantes as festas, porque nós temos que trabalhar. Irmãos, eu preciso ir muito longe? Quem aqui de nós, crente bom, nunca ouviu falar aí de uma festinha dos tabernáculos, de uma festinha disso, de uma festinha daquilo? Quem nunca viu um casamento com ritos judaicos? São coisas que parecem assim, não, é modismo. Mas, irmãos, é um modismo que está sendo trazido que dentro de um contexto não tem nada. Então, ter
né? Desculpa, eu não gosto muito de entrar assim nesses confrontos, né? Então, se o irmão é praticante, se o irmão fez, o irmão até me desculpa essa, né? Se sentir ofendido, já peço desculpa. Mas seria o equivalente, irmãos, a uma noiva entrar com um terço. O terço é bonito. A noiva está lá com seu vestido branco, né? E ao invés do buquê, ela entrar com um terço em cima da Bíblia branca. Mal que comparando, só que se eu entro com um terço, eu choco logo, porque o terço está ligado ao catolicismo. Mas se eu faço o rito judaico, não. É uma coisa bonita, mas não tem nenhum contexto, entendeu? Dentro da nossa forma de casamento, dentro da nossa história. Então são coisas assim que a gente tem que parar para pensar, tá? Tudo isso, né? Você examina, você pensa, a irmã Ana Cláudia está falando, irmã Ana Cláudia não é dona da verdade. Pensa, se não concorda, escreve aí nas observações, não é? Aí no chat online, não é? Entra lá e fala, irmã, não gostei, não é por aí, não é? Sinta-se à vontade, tá, meu irmão? Porque se eu também estiver errada, eu reconheço que estou errada, me desculpo e a gente segue adiante aí dentro dos nossos estudos, porque o objetivo é que nós possamos crescer, e a melhor forma de nós crescermos no estudo da palavra é estarmos todos, né, unidos buscando esse crescimento. Então, Paulo, ele escreve essa carta para combater o gnosticismo, não é? Que eram conceitos moldados com alguns fundamentos cristãos, observem isso, hein? Eram conceitos moldados com alguns fundamentos cristãos misturados com heresias. Os gnósticos, por exemplo, eles diziam que a matéria ela era predominantemente má e que o espírito era bom. Então, como que pode Deus se materializar? Eles diziam que Cristo não era Deus encarnado em homem. E eu vou dizer para os irmãos que eu já ouvi isso, não é? Esse tipo de pensamento, dentro da igreja, em reunião de professores de escola dominical, uma vez, né, o irmão me questionou e levantou essa questão de que, não, irmã, mas Cristo ele não era homem, né? Se ele não era homem, qual o valor do sacrifício dele na cruz? Se ele era Deus, ele não sentia nada? Então, o sacrifício na cruz seria considerado uma palhaçada, uma encenação. Consegue entender? Se eu digo que Cristo não era homem, o sacrifício dele como homem na cruz, dizer que ele sentiu dor, que ele levou sobre si as nossas dores, passa a ser mentira. Ele era homem, sim, mas ele também era Deus. Os gnósticos, por exemplo, eles diziam que se Cristo andasse, não é, sobre a areia do mar, não ficaria a marca dos pés dele. Porque ele era um espírito, que você via ele corporeamente, né, mas que era, se botasse, seria uma espécie de fantasminha, né? Você não podia tocá-lo, não podia apalpá-lo, né? Eram os conceitos, isso tudo dentro de um panorama assim muito religioso. Nós adoramos a Cristo, mas ele não era Deus, ele não foi homem. Não é por quê? Porque ele era Deus, não é? Ele era espírito, o espírito é bom e ele então não pode se encarnar, não é? Porque o corpo, não é? A matéria, ela é essencialmente má. Então a gente vê assim o que trabalhava e a gente vai poder ver bastante esses conceitos gnósticos e trabalhar ele inclusive dentro de uma contextualização. Uma outra influência que era muito forte, não é, dentro desse conceito em que Paulo escreve a carta, não é que eles adoravam uma deusa. O Império Romano, não é, ele sofria grande influência dos deuses gregos. Não é? Durante o Império Grego, houve ali toda aquela mistificação, não é? a inserção dentro da cultura das divindades gregas. Então, dentro do Império Romano, ainda havia muita influência
dos deuses gregos. Então, nós estudamos, por exemplo, lá na carta de Éfeso, que lá na cidade tinha o templo a Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não é? A forma como se cultuava, nós estudamos. E aqui, dentro da cidade de Colossos, a deusa que era a padroeira ali, né? A grande mãe da cidade era Cibele. Né? Eu trouxe até aí, também nós estaremos apresentando, não é, uma foto dessa deusa Cibele, não é, como ela era personificada. Cibele, ela era considerada a mãe de todos e protetora da cidade. Então, nós podemos observar na imagem que está sendo projetada que na cabeça de Cibele existiam muros. Os irmãos estão podendo observar aí os muros em cima da cabeça de Cibele. Isso significava que Cibele protegia a cidade e também que ela tinha um pensamento superior. A Cibele, ela era mais venerada do que Diana. Tá? Então, Diana tinha o templo lá suntuoso, é considerada ali, não é, uma das 7 maravilhas do mundo, mas Cibele, ela era mais cultuada, ela era mais venerada do que a própria Diana. O principal templo a Cibele ficava na cidade de Roma. A Cibele, ela era muito famosa porque dizia-se que ela dava proteção às cidades. Não é que por isso ela se dedicava, não é, dedicava-se às rochas e às cavernas a Cibele, porque eles diziam, não é, naquela ocasião existiam muitas cidades que eram edificadas, não é, em rochas, e essas pessoas que tinham as suas cidades edificadas em rocha, elas se achavam assim, elas estavam muito seguras, não é, porque era impossível de alguém atingir, e dedicava-se então a essas rochas, a caverna, qualquer tipo de proteção a Cibele, porque ela era a grande mãe protetora de todas as cidades. Roma também acreditava a Cibele as vitórias e os períodos de paz. Então, quando a cidade estava em guerra, a vitória conquistada por Roma, eles diziam que foi por intermédio de Cibele. E se a cidade estava em paz, se estava num período tranquilo, eles também acreditavam isso a Cibele. E eles diziam que só se conquistava a cidade se tirasse a chave dela. Né? Então, vocês podem observar na imagem que, além do muro, né, dessa muralha que tem sobre a cabeça de Cibele, ela também tem em sua mão uma chave. E eles diziam que essa chave era a chave da cidade. E para você conquistar a cidade, você tinha que conquistar a chave da mão de Cibele. A Cibele, ela era mãe de Júpiter. Então, a gente vê aí a importância. Cibele, ela era casada com Saturno. Mas o Saturno, ele era um deus muito cruel. E aí, o que aconteceu? A Cibele teve um caso, né? Ela foi ter um romance com Atis. E o Saturno descobriu que a Cibele tinha um caso com Atis. E o que o Saturno faz? Ele capa, né? Ele castra o Atis e ele mata a Atis. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Os irmãos veem como que a cultura, né, ele influencia, como isso ele é diabólico. O culto a Cibele tinha sacerdotes castrados. Era uma forma de se homenagear o amante de Cibele. Era uma forma de deixar Cibele, de agradar Cibele, né? Você se tornar eunuco, como uma forma de prestar a ela um sacrifício, uma espécie de culto. Né? Então, a gente vê que não era só Saturno que era mal, né? É uma coisa realmente diabólica. E aí, dentro da história lá, da Cibele com Atis, dizem que após a morte de Atis, ele se torna um pinheiro. Por isso, o culto a Cibele também tinha a imagem do pinheiro. A gente não sabe exatamente como se dava o culto, porque os cultos, eles tinham orgias, não é, sexuais. Mas a Cibele, os sacerdotes, não é, eles eram importados, eles não eram dali da cidade, não é, e eles tinham que ser eunucos. Para ser sacerdote de Cibele, tinha que ser castrado. Mas dizem que tinha as orgias sexuais, tinha ali o pinheiro, não é? Mas eu não consegui, não é,
a forma como se dava realmente ali o culto e sacrifícios a Cibele. Eu consegui apenas essas informações que eu estou passando para os irmãos. Mas por que eu estou trazendo essa questão aí da Cibele? Porque não diz que a Cibele era a grande mãe? Não é que ela era, se ela é mãe, ela é a progenitora de todas as cidades. Os irmãos conseguem já visualizar o que isso quer dizer? Porque quem é antes de todas as coisas? Não é? Cristo, não é? No princípio, ele era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, tudo teve origem a partir de Deus, a partir da Trindade. E aqui, quando você venerava Cibele, dizia-se que Cibele era a grande mãe das cidades. Por isso, Paulo vai ter tanta necessidade de mostrar que Cristo é antes de todas as coisas, ele é Senhor de tudo, para fundamentar Cristo superior, não é? E dando origem a tudo e a todas as coisas. Por isso que a gente diz que a carta aos Colossenses não é um tratado cristológico, porque ele tem uma forma, não é, completa de apresentar Cristo, tá? Repetindo, Efésios vai falar ali do corpo e Colossenses vai falar da cabeça desse corpo. Mas dentro da cidade de Coríntios, de Colossenses, a gente vai ver então que todo o conteúdo de Paulo vai estar batendo ali em combater o sincretismo religioso, em combater ali, porque havia uma influência muito grande da parte dos gregos, havia uma influência muito grande da parte dos judeus, não é? E você tinha a Igreja de Deus. Então tinha a Igreja de Deus, e a Igreja de Deus ela era formada por quem? Por gregos, né, pelos gentios e pelos judeus. E eles queriam formar a Igreja de Deus com os seus conceitos judaicos e gentílicos. E a Igreja de Deus, ela não é nem uma coisa nem outra coisa, não é? Ela é a Igreja de Cristo. Por isso Paulo vai estar aqui falando, né, combatendo o legalismo judaico e a filosofia grega. A carta vai tratar sobre a adoração aos anjos, não é? Ela vai estar ali mostrando várias coisas. Uma observação que a gente vai fazer e que a gente pôde observar também na carta aos Efésios é que a introdução, a primeira parte da carta, Paulo vai estar falando sobre doutrina. Então, Paulo vai falar ali sobre o que é Cristo exaltado, oração pelo crescimento dos colossenses, não é? Ele vai estar ali falando sobre o caráter de Cristo, não é? Que Cristo é acima de toda e qualquer filosofia, ele está acima do legalismo, tá? Então, quando ele fala que filosofia é filosofia grega, no capítulo 2, quando ele fala aqui do legalismo, e a partir do capítulo 11, quando ele fala ali do legalismo judaico, depois ele vai tratar do misticismo. Então, a primeira parte, ela é toda doutrinária. E a segunda parte da carta, ela é prática. E isso a gente vê também na carta aos Efésios e a gente vê nas outras cartas que Paulo escreveu. Ele sempre trata primeiro doutrina e depois a prática. E isso é muito interessante, né? E já para encerrar, eu gostaria de encerrar com esse comentário, é que a gente vê, irmãos, que essa forma de trabalhar a Bíblia não é utilizada nos nossos cultos. Porque o que a gente vê hoje nos cultos? A gente vê um trabalho de coach, não é? Onde eu vou dizer que você pode tudo, você é demais, cara, não é? Levanta, porque você pode, porque você acontece, porque você é superior, você nasceu para ser cabeça e não nasceu para ser cauda, né? Porque você é filho do rei, você é um príncipe, então você pode todas as coisas. E depois eu vou citar alguns versículos, e aí aqueles versículos assim, não é? De caixinha de promessa, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, não é? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. São aqueles versículos assim que trabalham, não é, o nosso ego, mas totalmente fora do contexto, porque quando Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo vai estar dizendo que, olha, eu sei passar fome, sei ter fartura, sei passar frio, sei ficar aquecido, sei, né, receber açoite, sei, posso isso, posso aquilo. E aí Paulo vai dizer, eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Mas Paulo aqui, ele não está sendo tratado como filho do rei dentro desse contexto, não é, que usamos de dizer que uma pessoa é abençoada, porque Paulo está dentro da prisão. Não é? Então, a gente precisa aprender e entender. E é muito triste que dentro das igrejas, cada vez mais nós trabalhamos isso. A questão da doutrina e a questão, não é, da prática. Primeiro eu aprendo a doutrina e depois eu vou aprender como praticar, não é, no meu dia a dia essa doutrina. Eu gostaria até de perguntar uma coisa para os irmãos, só a fim da gente, não é, de curiosidade. Quando foi a última vez que você leu um livro doutrinário? Se é que você já leu. Nós dizemos que amamos a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Quando foi que você leu a Bíblia? Não lê a Bíblia de forma a... Eu preciso ler aqui um versículo, eu preciso ler aqui alguma coisa para minha devocional diária e passa, não é, batido sem nem prestar atenção naquilo que você leu. Quando foi que você leu a Bíblia realmente como uma forma de estudar a Bíblia? Quando foi que você, não é, comprou um livro que fala sobre doutrina e você foi ler esse livro? Se você se sentiu um pouco incomodado, né? Eu vou trazer alguns exemplos de alguns livros que estarei utilizando para o estudo, mas já fica aí um livro que fale sobre a cristologia, não é? Um livro que aborde ali a doutrina de Cristo. Dentro do que estaremos estudando, Colossenses, seria uma boa aquisição para você. E leitura bíblica, leia a carta de Paulo aos Colossenses. Né? Mas lê, irmãos, assim, pegando versículo por versículo, destrinchando o versículo, sabe? Não é realmente estudando, trazendo para si o prazer, não é, de fazer essa leitura, não é? E não como uma forma de obrigação só porque eu dei essa chamadinha, não é? Mas vamos estar então buscando, não é, crescermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus e na doutrina bíblica, não é, a doutrina verdadeira daquilo que Deus é e faz em nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que os irmãos tenham um excelente sábado, não é? Inscreva-se no canal, dê um like, coloque suas observações, não é? E que Deus possa estar nos abençoando durante o estudo da carta de Paulo aos Colossenses.